Família, uma instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Está a começar o programa Mais Família. Olá, amigo ouvinte, já chegamos e bem dispostos, porque temos a certeza que você nos acompanha. Por essa razão, convidamos-lo a continuar deste lado até ao fim. Olha que só o Mais Família lhe passa boa disposição, orientação e sabedoria. Sabia que até eu estou a aprender, eu aprendo todos os dias aqui no Mais Família. Então, vamos aqui, unidos, vamos até o fim. Esta viagem tem a duração de aproximadamente 1 hora, mas não vai custar nada. Fique ali que, olha, tenho o meu convidado aqui, aquele que você espera. Ele fez ali, falou aqui sobre alguns temas e tivemos muitas mensagens, alguns perguntarem por ele e tudo, e mais uma vez os ouvintes pediram a sua presença e ele cumpriu, está aqui. Mas antes, deixa-me dizer que hoje falaremos sobre interferência dos pais no processo de formação do filho. Interferência dos pais no processo de formação do filho, ou dos filhos, se assim preferir. Você é aquele pai que diz, não faz esse curso, faz aquele, porque este não tem dinheiro. Será que você é desses pais? Vamos saber. Mas para este tema, quem nos vai abordar em torno dele será o nosso convidado, Daniel Adelino. Doutor Daniel Adelino, seja mais uma vez bem-vindo ao Mais Família. Muito obrigado. Eu agradeço a Deus pelo convite. Olha, os ouvintes estão sempre a pedir, ultimamente está sempre a voltar, é uma bênção. É, sim, de facto é. É verdade. Olha, quero começar de maneira diferente. Tem algum abraço, algum beijinho para enviar para amigos, para alguém em especial? Bem, eu sempre terei, não é? Não quero ser egoísta, mas há algumas pessoas que eu devo sempre de bem, é óbvio. A minha esposa, as minhas 2 filhas, as minhas 2 mães e finalmente meu pai. Meu pai. Não coloquei o meu filho, porque ele é xará do meu pai. Dando então, ao meu pai, já está dando. Que bom. Olha, só pedir para enviar os abraços agora, já os beijinhos. Porque no fim a gente não consegue. Há tanta coisa a dizer aqui. Então começamos de uma maneira diferente. Sim. Então, querido ouvinte, nós já estamos mesmo a começar, porque não dá para falar muito, porque senão o tempo não chega. Doutor Adelino, para esse tema, tem alguma coisa a dizer? Bem, é interessante, não é? A interferência dos pais na educação dos filhos. Para um mundo como o nosso, com tanta desorientação, tanta informação e olhando para a maneira como as famílias hoje apresentam um estado de estruturante, eu acho que se a formação dos filhos tem a ver com a construção de qualquer sociedade, mais do que nunca torna muito importante voltarmos a falar desse assunto para termos noções claras do que é. Por exemplo, o meu ponto de vista não é secular, é bíblico, sobre o que Deus orienta. E eu falo de Deus porque quem criou o homem é Deus. Só Ele conhece as peças que estão no nosso corpo. Então, só Ele tem o manual que faz funcionar o nosso corpo. Então, é só nele onde encontramos soluções práticas para os problemas que nos rodeiam. Então, se precisamos interferências, há interferências. Mas agora, que tipo de interferências e como são aplicadas, acho que vamos descobrir ao longo desta conversa. Okay. E como falou, só ele tem um manual, não é? As peças Correto. que estão dentro de nós. Por isso é que chega aquela altura quando está alguém doente e o médico quase que já não sabe o que fazer. A gente diz, Senhor, age, por favor. A nosso favor. Ok. Relacionando ao tema, qual seria a figura do pai na família? Bem, isto pode ser discutível
para muitas pessoas, né, que pautam muito pela razão. Mas eu gostaria de levá-los também a, mais uma vez, voltar ao Gênesis, sempre. Nós sempre que encontramos um fenômeno, temos que regressar ao princípio, lá onde Deus definiu tudo. Qual é o papel do pai na família? O pai tem muitos papéis a desempenhar, mas o primeiro é que ele é o cabeça. Num dos programas dessa rádio, falamos muito, e eu gostei da intervenção de um dos pastores, quando falava sobre ser cabeça. Diferente daquilo que o mundo lá fora pensa. E, bem, eu também não quero falar muito sobre o que o mundo pensa, né? Porque o mundo tem direito de pensar o que pensa. Mas eu quero falar sobre os filhos de Deus, o que nós devemos pensar. Ser cabeça é ser responsável. É ser a pessoa que responde, orienta, tem a atribuição ou o direito de buscar o conhecimento de Deus, ministrar aos demais que estão sob sua responsabilidade para todos andarem num único eixo, e esse que leva a um bom porto, que tem a ver com a salvação. Então, o papel do pai é preponderante, é fundamental e é de grande responsabilidade. Parece que o pai é aquela figura que põe ordem na casa, não é? Bem, os filhos temem mais o pai em alguns lares. Em alguns por exemplo, lares. No meu não. Ai, não. No meu os filhos temem mais a mãe do que o pai. Ok. Isso acontece em muitos lugares. Por exemplo, no lar do meu pai, nós temíamos mais o pai do que a mãe. A mãe era muito amiga, a mãe brincava com a gente. O pai era muito de rigor, mas bom rigor, que nos ajudou. Eu também sou. Eu primo pelo rigor. Só que a minha mulher não é só primar pelo rigor. Ela tem um caráter que te faz obrigatoriamente primar pelo rigor. Okay. E então, em vários lares, os filhos são mais amigos. Mas as crianças têm 39 truques. Li um livro que diz que as crianças têm 39 truques para dubliarem os pais. Eles já sabem que a mãe é flexível, o pai é flexível. Então, nem sempre eles vão mais para o pai ou para a mãe, né? Eles conhecem que momentos e em que circunstâncias ir para o pai ou então para a mãe. E com toda a certeza que conseguirão aquilo que eles querem, okay. Se os pais ficarem desatentos. Mas e tem ajudado muito tendo o rigor no lado da esposa? Tem ajudado bastante? O papel de uma mulher numa casa e na vida é de ajudar o marido. Ajudar mesmo. Eles têm que estar alinhados. Os dois têm que ter a mesma linguagem, a mesma concepção, mesma interpretação das coisas, e as mesmas ambições, mesmos sonhos, mesma fé. E por isso é que os filhos vão sempre estar alinhados, porque quando forem a mãe, vão encontrar exatamente aquilo que o pai... Um mais flexível que o outro, mas o fim é o mesmo. É o mesmo. Yeah. E quando chegar a casa, papá, a mamãe bateu em mim, como é que reage? É daqueles que desautoriza a esposa? Bem, depende da educação. Sabes, por isso é que quando somos pequenos, e aí está o cuidado dos pais, quando estiverem a interferir na educação dos filhos, e a educação eu não quero só falar para a fase da formação, não. Quero falar da educação, porque os ingleses dizem que charity begins at home, não é? A educação também começa em casa. A caridade começa em casa, tudo começa em casa. A casa é mais... A família, a nossa família, é mais antiga que qualquer governo. A família é mais antiga que qualquer igreja. É mais antiga do que qualquer escola. A família é a escola mais antiga que esse planeta tem. Então, cada um deve desempenhar... Então eu devia ter dito. Sim. É mais antiga que a escola acadêmica. Que a escola é essa do sistema que nós homens inventamos. Okay. Sim, mas a família como escola, eu tenho dito algo que é um pouco provocativo. Eu tenho dito assim, muitos não irão ao céu porque casaram. Eu tenho dito isso, muitos não irão ao céu porque casaram. Dá para justificar essa afirmação? Sim, porque quando você é solteiro, você dá tempo a Deus, você empresta todo o teu saber, todas as tuas forças, todos os teus ânimos a Deus. E o livro de Coríntios fala muito sobre isso, da mulher virgem que dedica o seu tempo todo quase a Deus. Yeah. Mas a casada... Mas quando casas, Deus espera que você pratique algumas coisas no lar, como a benevolência, a caridade. Os filhos aprendem com o teu exemplo. Eles aprendem olhando para a mãe.
a tua atitude dentro do lar fala muito mais do que 1000 sermões que você pode promover a partir do altar. Os filhos conhecem que o pai não é consistente nisso e naquilo, eles sabem. Eles não falam porque têm medo. Nós temos, olha, uma coisa que me surpreende bastante. Muitos filhos de pastores e anciãos não querem nunca lidar com a igreja. Mas isso não acontece durante uma fase, depois eles voltam. Bem, essa parte de voltar isso é perigoso. A minha Porque pergunta alguns conseguem voltar, outros nem. Mas nem a minha tanto. pergunta é: o que é que nós passamos aos nossos filhos? Ou de que forma é que nós conduzimos os nossos lares? Que influência exercemos no processo de educação dos nossos filhos? Que faz com que chegue uma etapa que eles desassociam-se da igreja. Eles não querem lidar com a igreja. Mas penso que não acontece só com filhos de pastores. Não acontece só com filhos de anciãos, com filhos de pastores, não só. Mas muitos líderes religiosos, os seus filhos não seguem nem têm prazer de seguir os marcos do pai. Pergunta a muitas dessas meninas se elas gostariam de casar um pastor. Vão te dizer não. Não. Porque não vê prazer nisso. Eles veem isso como um sofrimento. Quer dizer que nós passamos a mensagem aos nossos filhos de que ser um pastor não é bom. Estás a ver? E quando é o trabalho mais solene, mais nobre, que Deus deixou. Deus deixou. É quando nós devíamos incentivar com as nossas ações. E os nossos filhos deviam aprender, olhando para nós, que afinal de contas, esta tarefa de ser dedicado a Deus, essa tarefa de estar voltado a Deus, é uma tarefa nobre, sagrada, excelente, e os nossos filhos iriam dizer assim, iam se inspirar em nós, dizer assim: eu quero ser pastor. A primeira coisa, eu quero ser pastor. Eu quero ser pastor. E já analisou, já que afirma isso, já alguma vez analisou, mas por que as meninas não aceitam ser esposas de pastores? Ou por que os filhos dos pastores nem sempre seguem essa veia? Bem, é discutível tudo o que estamos aqui a falar, não é? Discutível, porque existem bons pastores que fizeram tudo para os seus filhos e os filhos ainda assim se perderam. Existem bons anciãos que fizeram tudo para os seus filhos, mas ainda se perderam. Mas eu quero voltar a uma palavra de um grande pastor adventista, que diz assim: muitas vezes ficamos tão preocupados com a mulher de Jesus que esquecemos até a nossa própria mulher. Há muitos anciãos e pastores que dedicam a vida deles toda à igreja, que ele esquece que tem família em casa para cuidar. Ele esquece que tem filhos que precisam do seu calor, seu afeto, sua orientação, que eles precisam da sua presença como um barômetro, não só barômetro, mas como uma bússola para orientar a casa. A presença de um pai é importante. É importante. Agora, olha, quantos pastores têm mesmo tempo de estar com as suas famílias? Isso não toca só em pastores. Anciãos, membros dedicados também. Mas é mais fiéis verdadeiramente consagrados a Deus. Muitos deles pecam nesse são quesito. Muitas atividades, mas vamos arranjar um programa para falarmos disso aqui. Exatamente. Porque a família... Porque a família também é família do ancião e do pastor. Sim, também porque há esposos que dizem: mas essa hora a mulher sai de manhã, volta às 17 e 18, mas essa hora... Querida. E a gente diz: mas não é jogo desigual, por que ele reclama e ele até conhece? Querida, vamos falar mesmo sobre isso no outro tema. Precisamos falar no outro tema, porque existem muitas mulheres que reclamam. Não falo de pastores, anciãos, de homens consagrados muito a Deus. É que chegamos a um ponto que a igreja tira muito de nós e Deus é que nos diz que nós precisamos cuidar da família. Porque se não cuidarmos da família, um dia vamos responder por ela. Precisamos falar sobre isso, doutor Daniel. Vamos sim. Precisamos, vamos lá. Tá existem pais que sonhavam tanto em fazer uma determinada formação, mas não tiveram êxitos por várias razões. Sim. Os mesmos, quando já têm os seus filhos em idade escolar e eles vão graduando-se, então eles pedem, ou melhor, impõem aos filhos que façam aquele curso que o pai não conseguiu fazer. Até que ponto essa atitude é positiva? Eu gosto muito do modelo de Deus. Deus tem sonhos para mim.
Jeremias 29, verso 11. Eu... Posso ler? Pode, por à favor? vontade. Sim, sim. Talvez isso pode estar a falar para alguém que está nos ouvir. Jeremias, e eu espero que acertei 29, também, né? 11. Porque a velhice já não me poupa mais. Grande velhice, né? Já estou com 44 anos, a velhice já está a chegar. Não. Jeremias 29, versículo 11, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus, Ele é quem sabe o que é melhor para mim. Mas sabes, em nenhum momento Ele força, Ele respeita a minha capacidade de escolha. Se escolher bem, você querida, escolhe. há um livro que você gosta, mal. Gálatas 6, versículo 7. Sim. Diz que não vos enganeis. Não, e eu estou a falar, principalmente aqueles que não acreditam em Deus, hoje são bem isso. Gálatas 6, versículo 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se caçoa. Aquilo que você semear, certamente colherás. Colherá. Se semear na carne, colherá a morte eterna, a corrupção. Mas se semear do Espírito, então a vida eterna gozarás. O que é que eu quero dizer com isso? Deus não obriga. Deus nunca me força a aceitar alguma coisa. Deus não é assim, não. Ele é um Deus de amor. Ele respeita as minhas escolhas. Mas Ele nunca deixa de me dizer o que é bom para mim. Ele nunca deixa de me mostrar o caminho reto. Ele mostra-me as opções todas. Agora, aquilo que eu escolher, de certeza que eu vou colher. Aqui, se eu escolher para o bem, eu vou colher o bem. Mas se eu escolher mal, também vou colher. Ninguém pode plantar, não é, milho e colher maçãs. E colher não é possível. Não é possível. Não é possível. Yeah. Então é mais ou menos isso. O que é que isso faz? Eu, como pai, devo ter a capacidade de maturidade de compreender que por mais que eu queria ser um piloto e não consegui ser piloto, eu vou olhar para o meu filho e ver as suas inclinações. Eu vou talvez, no princípio, quando ele é mais pequeno, talvez motivá-lo a desenvolver gosto para fins que eu acho importante, porém, com o tempo, tenho que deixar entender. Eu tenho que entender a vocação dele. Por isso é que o pai precisa conversar muitas vezes com o filho. Porque não pode chegar e impor. Não pode. Olha, vai fazer qual curso? Não. Não. Aqui minha casa, você está aqui, eu vou pagar a propina ou a mensalidade, então tens de fazer esse curso. Isso é certo? Não é não. Isso aqui, até certo ponto, torna-se um abuso. Não é abuso de poder, porque ele tem o poder financeiro e o poder para determinar. Ele é o cabeça, afinal de contas. Nós temos que ser pais amorosos, como Deus é. Temos que ouvir. É incrível que Ellen G. White, nos seus escritos, acho que é o Lar Adventista, não conheço a página agora, mas há uma parte que diz que mesmo quando estivermos a fazer a planificação familiar, importa convocar as crianças para a mesa para serem partes do plano da família. Agora imagina, estamos a falar de plano de família, de uma semana ou de um mês. Agora imagina plano de vida, a carreira de vida que o filho vai seguir. Nós precisamos ver a inclinação do filho. Nós precisamos entender os gostos que ele tem. Precisamos falar com ele muito sobre... Olha, em Israel, as crianças são obrigadas, desde pequenos, a começar a praticar um ofício. Eles estudam, mas chega uma determinada época que eles cessam com as aulas e passam para as oficinas. Alguns vão em função das inclinações deles. Alguns vão para carpintaria, outros vão para ciências e tecnologias, outros vão para outros trabalhos mais pesados, mecânica, etc. Férias, não, eu visitei Jerusalém e tive o cuidado, na altura tinha a paixão de criar nossa escola, e eu tive o cuidado de ir procurar as escolas. Aliás, quando eu viajo, eu sou daquelas pessoas que não gostam. Eu não vou muito com as malas. Faz lembrar até minha mulher, né? Que saí de Angola já com 11 malas vazias. Você a pergunta, minha mulher, estamos aí fora, estamos aí já com malas vazias. Mas, você ver, eu visito museus, escolas,
E aprendi algo que o judeu, eles veem já a inclinação, a vocação da criança. Eles veem já para que lado ele está mais inclinado. E eles vão incentivando os meninos a esse lado, de tal sorte que quando crescem, tornam-se grandes peritos. Não é um acidente que os grandes prémios Nobel nesta terra foram concedidos maioritariamente aos judeus. Os judeus. Yeah. Mas nós também nos anos, penso que anos 90 e poucos, nós tínhamos planos de férias. Sim, tínhamos sim. Só que não sei porque é que não continuou. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um grande plano, que é a Escola Cristã de Féria. E nessa Escola Cristã de Féria também tem espaços em que desperta-se interesse das crianças em várias línguas, etc. Eles manifestam, depois comunicam-se os pais e vão seguindo, vão vendo. Isso é muito interessante. Eu, por exemplo, em casa tenho uma menina que é muito dada em línguas. E ela fala muito bem. Eu me apaixono quando vejo ela falar. E eu já vejo que ela vai ter inclinações para qualquer coisa desse. Bem, e tem um que vai para a engenharia, fala muito de engenharia, etc., ciências, etc. Bem, nós temos que incentivar eles para aquilo que eles querem, não é? Porque eles serão bons ali. Agora, é preciso só notar uma coisa. Você pode ser um cientista e pastor. Você pode ser, sabes? Por isso que eu te digo uma coisa. Os meus filhos têm que aprender uma coisa. Não há nada melhor do que servir a Deus. E então eles vão acoplar as suas valências à vontade de Deus. De modo que temos um pastor doutor de saúde, um pastor dentista, um pastor advogado, um pastor talvez economista, um contabilista. Temos que ter, sabes, desenvolver essas áreas todas. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela serve como bálsamo. Ela vai nos polir, vai nos tornar especiais naquela vocação que temos. E quando estivermos diante da comunidade a servir, vamos servir com excelência. Excelência que todo mundo ao nosso redor terá que admirar e perguntar, mas de onde ele vem? O que é feito dessa pessoa? E assim o nome do Senhor é exaltado, engrandecido. Falou há pouco tempo que os pais devem procurar entender as preferências dos filhos. De que maneira? Bem, já falamos de algumas delas. O diálogo em casa, não é? O diálogo, não só. Quando em casa também é uma coisa, temos que criar um ambiente em que as crianças sentem-se partes integrantes da família, onde eles têm espaço para falar, para manifestar coisas, revelar o que eles têm, como sonhos. E assim vamos participar na construção de carreiras deles. Nós todos vamos participar, nós vamos incentivar os filhos. Mas é preciso isso. Agora, há uma coisa interessante. Os pais não influenciam só positivamente. Também tem influências muito negativas que os pais podem exercer na vida das crianças. Já que o pai é aquele que é sábio, é adulto, então tem mais experiências, quando é que ele influencia negativamente? Primeiro, para começar, eu quero começar com a perspectiva teológica. Vou voltar para o livro de Malaquias 2, acho que lá para os finais, os versículos no fim. Há uma parte que, Malaquias 2, acho que 13 ou 14, diz que Deus fez o casal homem e mulher, não é? Nós nos unimos e tornamos-nos uma só carne. Uma só carne. A pergunta que se coloca é: por que Sim, por que não é? Aqui no versículo 13 de Malaquias 2 diz que ainda fizeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemido, de sorte que ele não olha mais para as ofertas, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente sobejando-lhe o espírito? Por que o Senhor fez Aqui vem a pergunta: e por que Sabe por que o Senhor nos fez Porque como ele deixa pai e mãe, junta-se a mulher, se torna Vamos saber agora. A resposta está aqui na Bíblia. Diz que ele busca uma descendência de piedosos em nós. Ele busca filhos que são a sequência da igreja. Filhos que são a continuidade do propósito de Deus sobre a face da terra. Mas enquanto nós estamos a construir filhos
que vão ser não só ministros da palavra do Senhor, mas eles vão acoplar a palavra do Senhor às valências que têm. De tal sorte que, nota só, a sociedade é feita por famílias. Se nós temos, por exemplo, Angola, está num combate contra a corrupção, porque significa que as famílias angolanas são corruptas. Isso é verdade. Se a Angola está a combater a corrupção generalizada, é porque as famílias angolanas são corruptas. Até nós crentes nos corrompemos e por isso o país está doente. Mas quando nós tivermos famílias que lutam contra a corrupção a partir de casa, a partir da instrução que o pai dá, a partir já de casa não favorecemos a ninguém, salvo se for por mérito, não é? Quando nós tivemos que reprovar essa coisa de gasosas, etc., a partir de casa, trabalhar e aprender que o serviço é que nos torna forte, então estaremos a construir uma sociedade próspera. Agora, o pai, enquanto nós construímos filhos que são sequências e valências para a sociedade, e sequências da vontade do Senhor, implementadores da vontade do Senhor em todas as esferas da vida, também o diabo está a criar sementes, mas influenciando filhos, criando filhos de forma deturpada. Você vê, pessoas se encontram em discotecas, não é? Crianças nascem sem propósito e de forma estranha, não é? Mãe consome álcool até nono mês de gestação, discutem. A vida é repleta de violência e quando nasce o filho, nasce num ambiente bastante hostil, um lugar onde ele só aprende violência, insultos e tudo que é comportamento desleal, impróprio, tudo que deturpa a consciência de um ser humano, ele aprende em casa. Essa é uma influência totalmente negativa na vida da criança. Okay. Doutor, vamos, olha já o tempo, não é? Como Correto. É que nos está a atrair. Vamos aproveitar, fazer um curtíssimo intervalo e já voltamos. Rádio Adventos 93.9. A sintonia da esperança. Estamos de volta depois de um curtíssimo intervalo. Acreditamos que o nosso ouvinte penso que não ficou cansado de esperar. Não demoramos? É um ida e volta assim em menos de 1 minuto. Olha, antes de continuarmos a nossa conversa aqui com o Dr. Daniel Adelino, eu quero enviar abraços para alguns ouvintes que têm nos mandado mensagens e têm sido assíduos, não é? Nós sabemos porque eles enviam mensagens. Então hoje eu quero mandar abraços para o nosso ouvinte Alfredo Paulo, para a Júlia Baltazar Vitória, para o Abdenego Cambo, para o Cardoso Tavares, o Teus Angula Júnior, o Guilherme Neves Bumba, Vocal Arte Santo e o Pastor Jones Rodrigues. Muito obrigada por nos mandarem mensagens. Isso é sinal que tem estado do outro lado a nos ouvir e nós nos sentimos muito acarinhados com esse vosso gesto. Então, o doutor Daniel Adelino esteve a falar da corrupção que começa em casa e em mim passou assim como é que eu digo? Uma frase não, alguma coisa que eu já presenciei. A corrupção às vezes começa em casa, quando a mãe pode depois contrariar, quando a mãe diz: meu filho, vem, faça isso, depois vou te dar 50 kwanzas. Isso não é corrupção? Olha, o maior perigo, bem, já falamos aqui, que se Angola está a combater a corrupção é porque as famílias já estão... As famílias é que fazem as comunidades. E as comunidades fazem as sociedades fazem o país e o país faz o continente e o continente faz o mundo. Porque se dissermos que as famílias já estão corrompidas, vamos querer procurar onde é que está o corrupto, não é? É perigoso isso. Olha, mas é assim, a melhor forma de começarmos a combater verdadeiramente a corrupção é voltarmos para a família. É na família. Por quê? Porque hoje estamos a ver as consequências do que foi mal estruturado no passado. Mas o meu problema é que os filhos que hoje estão conosco em casa vão dar sequência à corrupção se nós não emendarmos os caminhos lá em casa. Então, o que nós precisamos fazer verdadeiramente é voltarmos à família e pararmos com os atos de corrupção. Por isso é que a educação cristã
enfatizada grandemente pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, orienta, e deixa só passar aqui uma pequena publicidade que é mesmo importante, há muito adventista até que não sabe, o maior sistema de educação evangélico no mundo é adventista. O maior. Quer dizer que nós somos educadores do mundo. Nós somos professores dessa terra. É aqui em Angola, né, que não vemos quase nada, né? Ou quase não se faz nada. Lá fora, um grupo coral que está a cantar, o grupo coral da universidade tal. Este aqui que fez os 5 minutos é do centro de pesquisa tal. Aquele lá, o doutor fulano do organismo tal, ou do arquivo tal, ou do museu tal. Tudo isso adventista do sétimo dia. Nós somos povo de educação. Nós somos o povo da Bíblia. E nós somos luz para este mundo. Não somos conhecidos talvez aqui em Angola, mas lá fora nós somos a luz para este mundo. E esta afirmação às vezes é perigosa, sim, porque há aquelas pessoas, esta hora devem estar nos seus locais de trabalho, sim, mas o colega fulano é adventista e não tem esse comportamento que esse doutor está a falar. A vela dele é a mais fusca dentro lá do serviço. Mas e a corrupção começa ali. Está a ver a corrupção que estamos a falar? Começa ali, porque em casa o pai, sabes... eu estava a vir para esse ponto. A nossa educação, assente-se aos princípios adventistas do sétimo dia, só tem um fim. E o fim é moldar caráter de crianças para tornarem seres pensantes e úteis à sociedade, à pátria e a Deus. Esse é o único objetivo. E ele faz através de 3 formas. Que é, de forma harmoniosa, desenvolver as faculdades físicas, mentais e espirituais dos nossos meninos. Essas são as partes muito importantes da educação adventista. Agora nota, se eu em casa ensinar o meu filho a ser homem de palavra, sim, sim, não, não, conforme diz a Bíblia. Se eu ensinar o meu filho a ser homem de oração, se eu ensinar o meu filho a ser justo, aliás, a Bíblia só nos pede 2 coisas. Primeiro, buscar o reino dos céus e a justiça do céu. Se nós... Eu gosto de Helena White. Helena White, mais uma vez, a escritora, muitos não conhecem, a escritora, a maior escritora de todos os tempos nesse planeta, chama-se Ellen G. White, adventista, e ela escreveu muito sobre a Bíblia. É bom buscar, conhecer um pouco mais sobre seus escritos. Ela, sob orientação divina, diz assim: devemos tirar tempo para instruir os nossos filhos em justiça. Em casa temos que lutar, fazer com que os nossos filhos cresçam na justiça. Porque quando eles crescem em justiça, eles saberão distinguir o certo, o errado do certo. Eles saberão ver o que é próprio e o que não é próprio. E então a moral será sempre defendida, será sempre promovida. E teremos agora sociedades a curar, a se sarar, porque os nossos filhos terão conceito da moral, não deturpada, mas bem firme, assente sob orientação divina, e a implementarem com seus colegas, com seus vizinhos, com seus amigos, com seus parceiros de vida, e vão trazer paz, alegria e bem-estar. E o que dizer daqueles pais que há pouco tempo disse que há pais que corrompem, influenciam positivamente e outros negativamente? Sim, porque há pai que quer beber uma cerveja. Ele sabe que, olha, eu não conheço uma vantagem que o álcool traz ainda, não conheço. Podemos, se alguém me dizer limpa os rins, você pode beber outra coisa. Tá vendo? Alguns dizem que faz bem o coração. Minha querida, é palavra dele para justificar o apetite. Justificar. Querida, o álcool destrói famílias. O álcool diminui pessoas. Olha, se tem alguém que bebe... E zomba mesmo da pessoa também. Se tem alguém que bebe, consome álcool, ouça só o que eu, com muito amor, quero falar para você. Presta só atenção. Houve um tempo que quando você falava nas reuniões da família, todo mundo dizia, não, dê a palavra ao mano fulano, por favor. Passando algum tempo consumindo sempre álcool, chega um tempo que quando você quer a palavra, as pessoas falam, não lhe dê mais ainda a palavra, você vai falar à toa. Porque degrada a pessoa psíquica. Deixa o mano fulano falar, esse mano já é mais novo. Quer dizer, o álcool é prejudicial, mas olha o que acontece. Há pais que mesmo assim chamam filho. Vem cá, filho. Sabes que eu te amo muito, né? Você é meu filho favorito. Olha, vai só buscar umas cervejas aí. Não mostra na mamãe. Mete no saco, mete no quarto.
Está a destruir. Está a destruir a criança, porque está a instruir a criança um caminho perverso, um caminho que deturpa a vida. Amanhã, quando ele é grande, autônomo para fazer decisões próprias, ele vai achar que a cerveja pode ser consumida normalmente, até porque eu passei toda a vida a dar cerveja ao meu pai. E porque há pais que dão aos filhos, enquanto ainda pequenos, filho, prova um pouquinho. Mas na fase adulta, depois... Mas onde é que eu errei? O filho aí já é alcoólatra. Não, já não é alcoólatra. É um prejuízo para a sociedade. Porque ele não só bebe, não consegue ter um lar, não consegue estar no emprego, não consegue se firmar no emprego. A sociedade o precisa, mas não pode ter um compromisso com ele. E o pai olha para ele e diz, mas eu errei aonde? Você errou aonde? Quando esteve em casa, a beber na presença das crianças. E dava-lhes a provar também. E há mães também que fazem isso. Não são só pais assim, a figura masculina, não. Mas olha... Há mães que fazem isso Antes também. de falarmos de uma corrupção ativa em que o pai se envolve diretamente no processo de corromper a criança, eu quero falar de outra que já está presente em casa. Algumas pessoas colocam os vinhos lá na standard, em casa. Quer dizer, é uma coisa... garrafeira recheada. Você quer mostrar ao teu filho que ele tem que crescer bem, não como um bêbado, mas você coroa a casa de bebida. E ele sabe que convive-se com isso. E a bebida é para quê? Para ser consumida. Então você já está a deturpar a vida da criança. Mas uma coisa que eu quero falar aqui. Eu fui numa família uma vez e eles tinham um aniversário, comemoraram lá o aniversário de alguém. E de repente umas conversas. Pronto, eu pensei em sair, mas lá de repente a música começa a tocar. Assim que começa a tocar a música, tinha uma piscina lá fora, então eles iam nadar e iam estar a conviver. Querida, as meninas começaram a despir-se, ficar com roupa. Elas ficaram já com roupas para nadar já na piscina, né? Com roupas. Os biquínis. Os biquínis ficaram já à solta e começaram a dançar. Como a música está alta, os primos, o tio, o avô, o pai, a sobrinha, quem... começaram a dançar. Olha, é que eu parei, comecei a olhar para aquele episódio em que uma sobrinha pega no pai e estão na tarraxinha. Uma tarraxinha. E eu estou a olhar para aquela sensualidade. Eu estou a dizer, mas isso é verdade? Como eu sonho muito, né? Eu sonho muito. A minha vida parece fabricar muitos sonhos. Vejo como sozinho a sonhar, fico a rir. Então, eu pensei, eu estou a dormir. A bebida já está a zombar. Dei-me algumas chapadas, eu vi. É real. Olha, vou dizer uma coisa. Eu confesso. Eu, naquele ambiente, eu acho que eu não termino o dia. Vou pedir namoro a alguém. Eu sou tentado a cometer erro. Uma menina daquela tão estruturada a se esfregar no meu corpo daquela maneira e o tio tá lá, depois amanhã falam porque violência, o tio fulano violou, incesto, violou fulano, porque eu tava bêbada. Não. A bebida sozinha não se movimenta. É a corrupção da carne. Nós estamos a abrir porta para males nas nossas famílias. Amanhã vai falar que o pai fez filho com a filha da empregada, porque a filha da empregada estava lá a se esfregar com o pai e nós estávamos lá todos a observar. E são coisas que nós permitimos e achamos que isso é normal. Não é normal. Esses pais que influenciam negativamente os filhos estão em altura de orientá-los a seguir um determinado curso daqueles que ele não conseguiu fazer ontem? Mas como é que ele... Bem, ele até pode, porque formação é uma coisa. Você pode ter homem formado, mas não educado. Aliás, eu acho que na nossa sociedade temos demais. As pessoas é que confundem quando vem alguém formado, diz... Formado... Eles fazem essa confusão em formação e educação, não é? Nem parece estudou, mas só por não ter dito um bom dia. Eles confundem a educação com a instrução. Ele pode estudar, mas não ter agregado valores. E os valores agregam-se a partir da mama da mãe. Sim. Quando você morde a mãe dá uma chapada, você começa a aprender que a mamãe não gosta disso. Experimenta uma chapada à mãe tá. Depois pronto, o bebê quer morder, te olha, ele te olha, vou morder não. Ele está a aprender lá na mama da mãe. Charity begins at home. Tudo começa em casa. Tudo começa em casa. Ok. Será que o nível social da família conta muito na escolha do curso para que o filho se torne sucessor dos bens? Dos bens que a família tiver? Muitas pessoas culpabilizam o nível, não é? Social. Talvez é uma família no campo, não é? E que
dedica a sua vida à agricultura. Agricultura, pecuária. Pecuária. Outros podem ser famílias um pouco mais estável, não é? Com filhos empregos, né, em alguns estabelecimentos um pouco mais, aqueles que falamos de white collar jobs, não é? Os empregos de colarinho branco, advocacia, doutores, etc. Mas sabe, o nível social da família não influencia não influencia muito, não é determinante, a palavra seria essa, não determina o que os filhos daquela respectiva família podem ou não ser no futuro. Isso não influencia. Por que eu digo isso? Olha para Ben Carson. Vem de uma família pobre, bastante pobre, destruturada até. Mas ele, e nota, parece que a mãe teve 14 filhos, creio eu. E ele tornou-se no maior doutor que veio a separar aqueles gêmeos que nascem com cabeças ligadas. Siameses. Sim, ele tornou-se no maior neurocirurgião, é isso que parece que se diz isso. Quer dizer, mas se você ler o percurso histórico, a sua carreira de formação, vai ver que aquela mãe bêbada, pobre, aquela mãe que sonhou que esse filho não podia ser como os outros, ela lutou, venceu o desafio da pobreza e conseguiu produzir da pobreza um filho que se tornou um herói, uma referência global. Será que a mãe influenciou? Olha, faça esse curso porque precisamos ter um médico na família. Não. A mãe não disse faça esse curso. A mãe disse estuda porque você vai ter que vencer. A mãe o ensinou que a preguiça mental destrói. E a mãe lhe ensinou que você não pode ser como eu. Ela sabe outra coisa, os pais têm que aprender a partilhar com os filhos os seus defeitos. Eles têm que mostrar às crianças que... E as dificuldades também, não é? Eu estou limitado até aqui. Sabes uma coisa? A melhor forma de fazer com que os filhos não se tornem gatunos em casa é eles mostrar a dificuldade que o pai passa. O pai, ele quando entender que o pai sofre para conseguir dinheiro, ele vai respeitar o que o pai faz. Porque os pais de hoje não mostram. Os pais de hoje não. Nós damos o luxo de mostrar à criança que conseguimos tudo. E ele pode ter o que a gente quer. Ou então, somos pobres, mas damos o luxo de mostrar que escondemos os defeitos nossos. E o filho nunca vê. Amanhã ele vive uma autêntica ilusão. Mas as crianças que partilham... E nota só, vou dar um exemplo. A minha esposa, ela disse-me que quando ela era pequena, a mãe ia vender na praça. Ela ficava a cuidar das irmãs. E houve momentos que a mãe lhe chamava para ficar a vender na praça, vender comida na praça. Ela cresceu sabendo que afinal a mãe sofre para conseguir suster a família. E é uma responsabilidade que é transmitida a ela. Ela até assume isso sem dificuldades também. Sim. De forma tão simples, ela entende a dificuldade a trajetória. E nota, é difícil esses filhos envergarem para a bebedeira. Porque conhecem as lutas que devem que é um desperdício eu entrar para isso. A minha mãe está a sofrer, eu vou prolongar a dor e o sofrimento da mãe. Se eu me firmar bem, posso amenizar a dor da minha mãe. Estás a ver? Então nós temos que ser uma família. É por isso que eu disse, é a família a primeira escola. Muitos, lembra que eu disse, né? Muitos não irão ao céu porque casaram. Porque se tivessem solteiros... e teriam a maior probabilidade de ir ao céu. Agora casa e não consegue instituir aquilo que Deus quer que você institui na tua família, você vai ser causador da destruição dos teus filhos e de muitas outras pessoas. Quando alguns pais, não vamos generalizar, porque alguns impõem mesmo. Sim. Há filhos que fazem cursos porque o pai disse que ele primeiro teria de fazer aquele curso, só depois é que faria um outro que ele gostasse. Sim. Esses filhos são bem-sucedidos? Bem, eu vou começar do princípio de que tudo que é imposição não é bom. O próprio termo já não é positivo. Quando você força alguém, quando você exerce força porque você tem influência, você tem o dinheiro, você tem o poder de decisão, ele não, porque ele depende de você. Tudo que vem da obrigação não acaba bem. Deus nos dá o grande exemplo. Que façamos tudo com amor. Chamemos os filhos, conversamos com eles. Olhemos também para a forma como eles vão crescer. Eu disse uma coisa muito simples. Se eu quero que o filho vá para a mecânica, é simples até. Sabe o que é que eu faço? Quando ele é pequeno, começo a introduzir no mundo dele
aspectos ligados à mecânica. E ele vai criar afinidades com essas coisas. Ao crescer, eu tenho probabilidade de ter um filho que vai amar o mundo da ciência da mecânica. Até porque os pais, os nossos pais, Sim. faziam isso. Não é? Levar o filho, por exemplo, a um mecânico. Aprender profissão. Sim. Levar a... Como é que é? Carpinteiro. Ao carpinteiro, Serralheiro. tudo isso. Yeah. E as tantas, uns até passavam já a gostar, outros nem tanto, mas aprendiam a profissão. Yeah. Só É. tem um defeito. Nenhum pai vai, por exemplo, um exemplo. Poucos pais vão levar seus filhos para um pintor que desenha quadros. Estás a ver, né? É verdade. Mas se Nunca pensei Sim, nisso. mas se deres... Por quê? Porque temos que respeitar a vocação de cada um dos filhos. Tá vendo? Pode ser que ele tenha aquela veia artística. Sim, ele e o pode pai ter- vai desenhar o que é que vai te dar isso no futuro. Vou dar um exemplo. Um exemplo meu. Eu joguei tanto futebol, que, só para você ter ideia, um homem que a gente, ele uma vez já viajou 200 e tal quilômetros para ir ter com meu pai, pedir que eu fosse à Alemanha para jogar na escola de München. E ele disse ao meu pai que eu ia fazer a escola superior de futebol. O meu pai ouviu aquela conversa para o meu pai, aquilo nem é conversa, aquilo é um insulto para o meu pai. Meu filho vai estudar toda a vida para ir se meter em futebol. Quer dizer, mas hoje eu estou a pensar, talvez eu teria sido um grande milionário, Há sempre esse com pensamento. uma carreira bem desenvolvida no futebol, talvez. Será que influenciou negativamente o pai? Eu, pessoalmente, já lhe culpei por isso. Porque o meu pai é radical. A minha mãe dizia assim, epá, se ele gosta, vai. Vai. A minha Era mãe mais dizia isso. flexível. A minha mãe é flexível. O meu pai dizia, não, meu filho não vai a futebol, Não não. vai. Não vai. Mas o meu pai invocava algo bom, que eu também quero dizer aqui. Há uma coisa que o pai pode impor. Quando o pai vê perigo, o pai pode pôr uma imposição. Qual é? O meu pai invocava a religião. Meu pai Se dizia... tornar jogador já Sim, não porque esse olhará mundo para de Deus. futebol vai me obrigar a ter contratos para jogar nos sábados. Vai me obrigar a deturpar, a violar os princípios religiosos. E o sábado é fundamental. É. Então, meu pai, conhecendo esse perigo, diz não negocio, nem abro mão. Ele é menino, amanhã vai assinar contratos, depois vai ser obrigado a fazer isso. Porque você, quando assina esses contratos, você é instrumento deles. Será que nós não temos algum jogador que também olhe para Deus com rigor? É possível que temos, mas o meu pai pensou na possibilidade de um garoto que não tem ainda a visão para isso e amanhã se tem que violar. Imagina muitas pessoas que assinaram grandes contratos em grandes petrolíferos, etc., porque estavam a olhar para o dinheiro, a olhar para a carreira que iriam construir, os bens que iam adquirir e não levaram em conta a lei do Senhor. Hoje acabam estando nessas grandes empresas violando a lei do Senhor. Não pela sua própria vontade, mas porque as obrigações que eles assumiram lhes levam a violar. E eles estão à espera o dia que termina aquilo para cancelarem de uma vez por todas. Então, quando uma das grandes funções do pai é de antever, é prever já. Ele já olha para o futuro do filho e consegue ver coisas que não estão boas. Vou lhe dar um exemplo. Um exemplo bom, e é bom que... Eu quero fazer aqui referência do Dr. Graça, né, que até é meu mano e muito amigo meu. Eu quero dar referência, ele é filho de um pastor. E uma vez em conversa com ele, ele falou uma coisa que também acontecia comigo. Ele disse assim, sabe uma coisa? Eu nunca tive um aniversário assim, onde mesmo boda mesmo, as pessoas estão a se matar a fazer bolos e aquela. Na minha casa isso não havia. Eu disse, na minha também. Mas outros também, daqueles crentes que os pais nós conhecemos, diziam, na minha também. E eu parei para pensar, por que os nossos pais não faziam isso? Será que os nossos pais tinham medo de fazer festa? Não tinham medo. Os nossos pais eram sábios. Os nossos pais sabiam que esse espírito de glutões, de querer comer, um só fez ano, a festa vai até as madrugadas. Um ano mesmo, o filho fez um ano. Não entende nada até uns ainda. só vão descobrir o sexo. Já é um boda. Gastam 1 milhão porque descobriram o sexo do tal rapaz. Este espírito que o pai está a implementar em casa vai fazer com que as pessoas fiquem a pensar que tudo carece de uma celebração. E essa celebração vai uma música, tá vendo? Vai chamar o tio fulano que consome, o primo fulano que consome, a mana fulana que tarraxa, a prima fulana que tarraxa. Depois vamos ter quem? E vira já uma... Vamos ter uma que não estudou, não acabou de estudar, teve filhos.
Não porque Porque o momento... a sensualidade fragilizou-lhe ela e depois apaixonou-se tão rápido e começou a envolver-se nessa vida de sexo muito cedo e teve o filho, deturpou a vida, parou na praça. Vamos ter um primo que teve filho com 2 mulheres. Ele nunca sonhou isso, mas teve, porque o ambiente que nós criamos desde pequeno proporciona isso. E eles estão voltados a isso. Vamos ter um filho DJ e vamos pensar que ser DJ... Olha... Eu vou terminar rapidinho, eu sei que o tempo vai, quero só terminar dizendo uma coisa. Na minha escola apareceu um menino que o cabelo dele bem comprido, ele é menino. Rapou tudo, mas deixou uma coisa assim bem comprida, uma cauda. E a mãe dele veio lá, falou, meu filho não vai poder fazer as provas porque ele é figura pública e ele vai ter que ir para o Quando Cubango porque há lá um show, ele foi convidado e ele é quem traz o pão para a família. E o menino tem 16 anos. Eu olhei para aquela mãe, olha, pela primeira vez, eu acho que Deus é que me fez mover aquilo. Eu olhei para ela, eu disse assim, tens quantos anos? Ela disse, tenho 40. Eu disse, você é minha irmã, senta, fechei a porta. Eu disse, você está virando maluco ou quê? Uma criança de 14 anos de idade perde noite a ficar lá a dançar, exposto ao álcool, ao consumo de droga, música alta, ambiente impróprio para a sua própria idade. Você sabe o que estás a instruir esse miúdo? Quando ele amanhã estiver viciado de cocaína e não vive sem cocaína, a mente atrofiada, deturpado completamente, quando ela mantiver N filhos em vários lugares, que nem sabe como cuidar desses filhos, quando ele não tiver uma vida própria, nem para orientar você quando estiver velha e precisar de aconselhamentos, precisar de tratamentos médicos, etc., ele tiver uma vida completamente desregrada, que é a vida de muita gente. Aí a mãe já se queixa. Ali você vai falar o quê? É a minha pressão. Se você não quer que ele estude, para amanhã ver que afinal ele pode ser um doutor de saúde, pode ser um engenheiro, pode ser alguma outra coisa, e um dia fazer você dormir na sepultura com honras, porque lutou contigo até o fim, e trazer dignidade para a tua vida. Você não acha que isso é o que a sociedade precisa? E ela disse, sim, mas é verdade. Eu disse, olha, vou te dizer já uma coisa. Este teu filho, amanhã se entrar mais aqui com esse cabelo, eu que vou cortar. Dia seguinte veio com o cabelo rapado. E a mãe compreendeu. Ok. A mãe compreendeu que, afinal de contas, essa coisa, isso tudo são coisas passageiras. Nós, às vezes, é que criamos esses hábitos e costumes que destroem os nossos próprios filhos. Destroem. E eu quero voltar a tocar no assunto que já toquei no início dessa nossa conversa. Há pastores que ficam muito tempo na igreja. Não sabem onde os filhos andam, com quem andam, onde estão. Estão muito preocupados com a mulher de Jesus. A mulher de Jesus é a mulher mais feia que temos. Não, a mulher de Jesus é a igreja. A igreja tem fofoqueiros, tem bruxos, tem caluniadores, tem um monte de... que é uma mulher... Você não vai conseguir resolver os problemas da mulher de Jesus, não. O próprio Jesus é que vai resolver. Você é chamado a pastorear. Tem tempo para a tua família. Cuida da tua família, porque Deus, quando vier, vai te perguntar o que fizeste para a tua família, os teus filhos. Então, essa é uma palavra para todos nós que somos líderes religiosos. Não podemos deixar os nossos filhos à solta, porque o diabo vai devorar os nossos filhos, vai destruí-los. E amanhã vamos perguntar, falhei aonde? Onde é que foi que eu falhei? Essa pergunta é sempre a última, não é? É que vem sempre depois Exatamente. Que a gente já estiver a sofrer. Exatamente. Olha, foi desse jeito que o nosso programa chegou ao fim. Querido ouvinte, muito obrigada por ter estado desse lado. O Mais Família é assim. Só me resta agradecer por ter estado aí e agradecer também pela presença do Dr. Daniel Adelino. Doutor, muito obrigada. Volte sempre. Eu estarei à espera. Ok, vai bem. Então só me resta dizer que o Mais Família teve a coordenação de Ana Miguel, supervisão de Soraya Laureano, técnica e sonoplastia de Luciana Mocage e da produção e apresentação eu que amo falar para si, Conceição Calete. Tchau e até a próxima edição. Família, uma instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Mais Família.